O número de mortes por quadros de pneumonia no Tocantins cresceu em 2022. É o que apontam os dados da Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 338 pessoas já morreram por conta dessa infecção que afeta os pulmões este ano. Em 2021, foram 316 casos registrados. Esse médico pneumologista explicou o que provoca a doença e em que casos ela pode evoluir para o óbito. A pneumonia é uma doença inflamatória do parênquima pulmonar, causada ou por vírus, ou por bactéria, ou por fungo. A taxa de mortalidade maior acaba sendo pneumonia bacteriana. E tem grupos de risco no qual essa mortalidade é maior. Se o paciente tiver insuficiência cardíaca, tiver diabetes ou insuficiência renal, ele vai ter uma chance 8 vezes maior de morrer por uma pneumonia. E a mortalidade pode ser rápida. Ele começa um quadro súbito de febre hoje, se não tratar, 48, 72 horas, evolui para um choque séptico e morre. Então, é variável. Os grupos principais que devemos preocupar são pessoas menores do que 2 anos de idade e o paciente acima de 60 anos. Então, se esse paciente acima de 60 anos começou de uma hora para outra um quadro súbito de febre, com a tosse ou sem tosse, alterou o nível de consciência, ou vômito, ou uma dor abdominal, tem que descartar a possibilidade de ser de pneumonia, principalmente nos pacientes acima de 60 anos, né? E se esse paciente, ele for um paciente que tem doença pulmonar, tipo asma, ou se ele for alcoólatra, ou se ele for tabagista, que fuma, a chance dele complicar oscila entre 3 vezes até 10 vezes mais daquele normal. Uma das formas de prevenir a doença é se vacinando, tanto com a vacina da gripe quanto com a vacina antipneumocócica, que serve para os casos das pneumonias causadas pela bactéria. Podemos prevenir a pneumonia de formas graves através da vacinação. Existe a vacina. Pacientes acima de 60 anos ou pacientes que têm alguma comorbidade, eles têm essa vacina que pode ser feita, porque vai evitar formas graves de pneumonia. Outra maneira de você evitar: alimentar bem, dormir bem, evitar bebidas alcoólicas, evitar tabagismo. Quando está chovendo, as pessoas ficam mais tempo confinadas, manter seu ambiente mais ventilado, né? E principalmente se atentar. Se você teve um quadro gripal e vê que está demorando isso, você tem que ter cuidado, que pode ser. Mas a forma mais eficaz para que possamos evitar formas graves de pneumonia é vacinando. Mas nem toda pneumonia tem vacina, mas as mais graves têm vacina. Se você tiver acima de 60 anos ou tiver alguma doença, ou você usa corticoide, ou você tem alguma outra doença que entra no grupo de risco, né? E a doença tem tratamento tanto para o público de maior risco quanto para as outras faixas etárias, como explica o pneumologista. A pneumonia é a 4ª causa de internação pelo SUS. Mas ela não é a que mais mata, porque a pneumonia é altamente tratável. Como é que se trata? Primeiro, é pensar no diagnóstico de pneumonia, né? Se for a pneumonia bacteriana, você usa antibiótico 7 dias em casa e resolve. A maioria dos pacientes que tem pneumonia trata a nível domiciliar, não precisa ser internado, né? Então, usa-se antibióticos específicos. Mas eu tenho um antibiótico em casa que o vizinho usou. Não faça isso, porque pode criar resistência bacteriana, aí complica, faz dificultar mais o nosso tratamento. Não se automedique, por favor, né? Deixe que o profissional adequado trate você.